preparo da terra é uma das etapas mais importantes no processo onde você pretende produzir um certo tipo de cultura, só que ele é bastante negligenciado pelo produtor rural. Negligenciado em que sentido? Existe o preparo da terra comum e existe o bom preparo da terra. No que isso influencia? O bom preparo do solo, ele vai possibilitar maior rendimento na hora que você for colher os frutos que você vai plantar em cima desse solo. Então, por ser uma das etapas que fazem parte do processo produtivo, é bom que ela seja feita da melhor maneira possível, né? E lembrando que nós já estamos dentro de um preparo simples do solo, nós já estamos empregando hora de máquina, mão de obra trabalhada, ou seja, nós estamos empregando recursos. Como a gente já está empregando recursos, é bom que essa etapa seja bem feita, né? Ela possibilita uma maior lucratividade, uma maior produção dentro daquele espaço de terra. E isso é de suma importância, principalmente para o pequeno produtor rural. Porque quando a gente fala de um bom preparo do solo, para você colocar uma cultura ali em cima, quem ganha com isso são todos os produtores rurais. Mas o pequeno produtor rural é o que mais ganha, é o que mais colhe os melhores frutos. Por quê? Porque ele já tem uma propriedade pequena. Então, quando a gente tem uma propriedade pequena, a nossa intenção é fazer o quê? Ter uma boa produtividade dentro daquele pequeno espaço de terra. O preparo do solo, ele começa muito antes da gente gradear aquela terra, né, revirar aquela terra para a gente plantar. Por que ela começa antes? Ela começa com a escolha do espaço onde você vai plantar. Percebam que quando a gente escolhe o local onde a gente vai plantar, esse local, por exemplo, uma lavoura de capim-açu, quando a gente vai plantar, ele tem que ser um local aonde você facilita a sua colheita e facilita o acesso das suas máquinas, armazenamento, transporte, de tudo que você está fazendo. E assim não é diferente com todas as outras culturas que você pretende plantar ali. Então, uma boa escolha de um terreno já é a primeira etapa aonde você vai começar o seu preparo da terra para você plantar. Aí vem o preparo bruto. Qual que é o preparo bruto? É onde você vai entrar com uma grade pesada, um subsolador, um terraceador, onde você vai movimentar aquele terreno, aquele solo, que certamente deverá estar compactado, para que você promova uma melhor oxigenação daquela terra. Lembrando que quando a gente opta pelo gradeamento, pelo subsolamento do solo, ou pelo terraceamento do solo, isso vai de acordo com a cultura que você quer plantar e de acordo com o nível de compactação do seu solo. Algumas dessas modalidades que a gente adota quando vai trabalhar o solo, em determinadas situações, elas se tornam melhores do que outras, né? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o plantio direto, na questão da soja, ele não precisa revirar a terra a nível de uma grade pesada. Ele pode passar um terraceador, onde ele vai somente descompactar o solo e ele pode fazer o plantio direto. Lembrando que quando a gente opta pelo terraceamento, a gente não consegue eliminar boa parte daquela cultura pré-existente que já se encontra ali no solo, né? Então, para cada tipo de cultura que a gente vai trabalhar, o preparo do solo, ela se faz necessária
se faz necessário uma intervenção, ou a grade pesada, ou um subsolador, ou um terraceador. Passada essa primeira etapa, onde você vai revirar o solo, essa etapa bruta, a gente passa para uma segunda etapa. Qual que é essa etapa? A etapa onde a gente vai passar uma grade, onde ela vai destorroar aquela terra que foi inicialmente gradeada, né, por uma grade pesada, por um subsolador. Por que essa etapa é muito importante? Muitas das vezes que a gente vai plantar ali no solo, a gente vai trabalhar com semeador, com a plantadeira. Então é interessante que se faça a maior homogeneização daquele solo, que deixe ele o mais plano possível e que deixe ele o mais destorroado possível. Por quê? Porque isso ajuda na hora que você jogar a sua semente, né? Um solo muito torroado, a sua semente não vai ter cobertura. Um solo muito irregular, você vai ter dificuldade com o seu maquinário na hora que você for plantar. Então é interessante que você faça uma segunda gradagem do solo, né? Um segundo gradeamento do solo, onde você vai passar talvez uma grade mais leve, uma niveladora, né? Onde você vai conseguir fazer esse destorroamento e esse nivelamento do seu solo. Uma terceira etapa, que é de suma importância para um bom preparo da terra, é a adubação, gente. Por que a adubação ela é muito importante? Porque muitas das vezes esse solo que a gente vai trabalhar, ele é um solo que já está com seus nutrientes muito baixo, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa nutrir esse solo, a gente precisa fazer uma correção nesse solo, seja com esterco, seja com adubos químicos, seja qual for o tipo de correção que você for fazer. Por exemplo, algumas pessoas, algumas determinadas culturas necessitam de um solo com uma certa cobertura orgânica. Então alguns produtores rurais optam por plantar alguma cultura ali em cima, onde ela vai dar muito volume de matéria orgânica, né? E depois essa cultura, essa terra é novamente revirada com essa cultura orgânica, ou é passado um rolo quando você vai fazer o plantio direto, né? Para quê? Para ter uma cobertura orgânica nesse solo. O processo de adubação, ele é um processo muito importante dentro da etapa de preparação do solo. Por quê? Porque isso possibilita que você tenha uma maior produtividade dentro daquele espaço de terra que você separou para plantar a sua cultura. Perceba que todas as etapas que a gente trabalha quando a gente fala sobre um preparo do solo, elas são etapas importantes e que não podem ser negligenciadas. Por quê? Porque todas as vezes que você segue à risca determinadas especificações para a sua produção, você vai ter uma maior produtividade em um menor espaço de terra, ou seja, produzir mais em menos. Isso vai facilitar, isso vai trazer um ganho para você, um ganho de quê? Rendimento. Rendimento é dinheiro, né? Produzir mais em menos é economia, é mais dinheiro no bolso do produtor. Então todas essas etapas, a etapa de gradeamento, de grade pesada, a etapa de nivelação, correção de solo, escolha do local onde você vai plantar, são etapas de suma importância para um bom preparo do solo.